Boa tarde, pessoal. Hoje é terça-feira. Nós vamos continuar com o assunto de interiorização, né? Que a gente vem trabalhando nesse mês de junho. Amanhã não, quinta-feira a gente vai fechar esse assunto da interiorização. Fechar mais ou menos, né? Nunca é um fechar, a gente está sempre trabalhando com a interiorização, mas a gente vai seguir com alguns outros assuntos que vão estar neste mesmo barco, tá? Então, ontem trabalhamos com atenção ao corpo, né? E hoje trabalharemos com atenção à respiração. Mas a respiração não faz parte do corpo? Sim, óbvio. A respiração faz sim parte do corpo. Mas às vezes, quando a gente presta atenção no nosso corpo, não necessariamente estamos prestando atenção também à respiração. Por isso que eu quero fazer uma aula em que a gente foque 100% na respiração, tá bom? Então, antes de começar, vamos entoar o nosso mantra, unindo as mãos em frente ao peito, uma inspiração profunda. Om Sahana Vavatu Sahanau Bunaktu Sahaviriam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. E assim iniciamos a nossa aula de hoje. Então, nesse comecinho eu vou falar bem pouco hoje, tá? O que eu quero é que, de fato, durante a prática, vocês prestem atenção, além, né, de prestar atenção no corpo mais externo, eu quero que vocês prestem muita atenção na respiração de vocês. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu quero que vocês fiquem controlando a respiração durante a aula? Não. Seu corpo é muito inteligente, ele sabe respirar. Então, às vezes a gente faz uma postura, sei lá, uma torção, né? E aí, ai, para onde eu respiro? Como é que eu respiro? Não se preocupa. No momento que você faz isso aqui e que você está torcendo toda a região abdominal, está apertando essa região, a respiração automaticamente vai subir para o peito, tá bom? Então, existem momentos em que a gente controla de fato, né, principalmente aí durante os pranayamas, mas durante os asanas não se preocupem tanto com isso. É óbvio que é legal a gente sempre respirar, inspirar e expirar pelo nariz e não pela boca, tá? Existem alguns pranayamas em que a gente vai trabalhar com essa respiração pela boca, mas no geral, principalmente em asanas, não. Hoje, inclusive, a gente vai ter pode ser considerado um asana, em que vamos fazer uma respiração pela boca, né, uma expiração pela boca, mas no geral vamos seguir pelos narizes, não, pelo nariz, porque o nariz tem uma grande importância, né? Filtra o ar e aquece o ar e umedece, enfim, várias questões que a boca não faz. Então, eu peço isso, que durante a prática vocês se atentem à respiração, não para controlá-la, mas sim para entender o que está acontecendo. Perceba os seus movimentos respiratórios, onde eles estão. Perceba a cadência respiratória, essa velocidade. Vá entendendo. Veja se consegue sentir o ar entrando, sentir o ar saindo. Vai prestando atenção em tudo isso durante a prática. Tá bom? Vamos iniciar hoje em pé. Então, eu vou mudar aqui a minha câmera. Será que ficou bom? Deixa eu só abaixar um pouquinho. Ótimo. Em pé. Deixe seus pés paralelos, mais ou menos na largura dos quadris. Os joelhos ficam soltos, você não precisa hiperestendê-los. Braços estão ao longo do corpo. Veja se é possível ficar de olhos fechados em pé. Às vezes, algumas pessoas têm dificuldade em ficar de olhos fechados enquanto estamos em pé, mas se você não tiver essa dificuldade, você fica, tá? Eu sempre vou avisar
Quando formos fazer alguma questão de equilíbrio, que precisa ficar de olho aberto, no geral, você pode ficar sempre de olho fechado. Observe este corpo aqui agora. Perceba quais grupos musculares te mantêm de fato em pé. Vá se sentindo. Vá fazendo uma análise do seu corpo, desde a parte mais externa até a parte mais interna, pensando inclusive e olhando inclusive para a sua respiração. E vamos começar um trabalho de mobilização dos pés, tá? Aqui pode ser que você prefira ficar com seus olhos abertos, pois iremos brincar um pouco com o equilíbrio na ponta dos pés. Eu vou baixar para os meus pés para que fique mais fácil de entender e depois eu volto. Eu vou até fazer de ladinho. O que nós vamos fazer agora é uma mobilização simples das pontas dos pés. A gente vai entrar na ponta do pé e voltar. Entrar, voltar. Entrar, voltar. E vamos repetindo. Você vai começar a sentir as panturrilhas. E agora, nós vamos começar a bater o calcanhar no chão logo depois que voltarmos. Assim. Pum, 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 pum. Lembrando sempre de deixar os joelhos semiflexionados, para que não haja impacto neles na hora que você for bater os calcanhares. E paramos esse movimento. Você vai conseguir sentir bem as panturrilhas. E vamos começar a mexer com estas articulações. Primeiro com o pé direito, você vai levar os seus dedos de fato tocando no chão. E depois faz ponta de bailarina. E gira um pouquinho. Retorna com o outro pé, leva os dedos no chão e aperta eles contra o chão. Então, ponta de pé como uma bailarina e mexa este tornozelo. Até cessar o movimento. Agora eu vou subir a câmera. Sinta o apoio dos seus pés no chão agora. Veja se algo mudou, se você conseguiu distribuir melhor o peso. Ainda com os pés paralelos, mais ou menos aí na largura do seu quadril, vamos elevar ambos os braços lateralmente, até chegar na altura do ombro. Chegou na altura do ombro, nós vamos levar o braço direito para trás e o braço esquerdo para frente, torcendo mesmo. E vamos olhar para o braço que está lá atrás, o braço direito. Retornamos, paramos no centro e para o outro lado, levando o braço esquerdo lá para trás, braço direito para frente, você olha para o braço esquerdo que está lá atrás.
Retornamos para o centro, abaixamos os braços, perceba-se. Então, nós já fizemos essa torção com a coluna. Vamos aproveitar este momento para soltar bem esses braços no movimento que a gente apelida de elefantinho. Então, os braços estão bem soltos. O tronco vai de um lado para o outro. E a força do tronco indo de um lado para o outro leva os braços. E eles bem soltinhos vão encostando em um lado e no outro. E nós vamos aos poucos cessando esse movimento, parando no centro. Apenas se observe. Vamos estender a coluna, unindo as mãos, entrelaçando os dedos e levando as palmas das mãos lá para cima. Elas apontam lá para o teto. E você estende bem a coluna, como quem quer encostar no teto. Quando alcançar o limite, nós vamos levar os braços para o lado direito, entrando em Chakrasana, a roda. Retorne para o centro. Vamos para o outro lado agora, lado esquerdo. Retorne para o centro, volte os braços lateralmente, relaxe um pouquinho. Então, nós vamos trabalhar agora com uma postura de força Utkatasana, a cadeira, tá? Eu vou fazer de ladinho porque fica mais fácil de entender, mas depois eu volto de frente. Nós vamos levar as mãos nas coxas, os joelhos já estão bem semi-flexionados. O bumbum vai lá para trás, como quem quer sentar de fato numa cadeira. Mas a gente não vai sentar. A gente vai um pouquinho, não deixamos os joelhos passarem dos pés. Olhe lá para os seus joelhos e veja se eles passaram. Se passou, volte um pouco. E aí nós vamos levar os nossos braços à frente, apontando os dois lá para frente. E aqui estamos em Utkatasana, na cadeira. Eu vou virar para cá. E daqui vamos entrar em Padahastasana. Então pode abaixar os braços, levar a cabeça e os braços lá, apontando para baixo. Pode flexionar os joelhos e entre nessa grande extensão, que é Padahastasana ou Uttanasana. São dois nomes diferentes para a mesma postura. Deixe a cabeça e os braços penderem lá para baixo. Não importa se você toca o chão ou não.
E seguimos flexionando os joelhos até sentarmos no chão. Aqui você pode apoiar as mãos no chão sem problema. Sentou no chão, apenas sinta como você está aqui. Se observe agora neste outro plano, que é o plano sentado. Observe os efeitos da prática até aqui. E também quais são os grupos musculares que te mantêm aqui, sentado no chão. Ainda de olhos fechados, vocês podem ficar o tempo todo aqui de olhos fechados. Nós vamos fazer Bhujangasana, a cobra, só que sentados. Então, vamos entrelaçar os dedos atrás das costas, tá? Os braços estão estendidos e as mãos estão com os dedos entrelaçados no chão. Sinta que você pode juntar mais as escápulas, abrir o peito, olhar um pouco para cima e afastar um pouco só a mão do chão. As mãos unidas saem do chão. Permaneça aqui. Retorne, descanse um pouco. E nós vamos repetir esse Bhujangasana sentado. Então, una as mãos entrelaçando os dedos. Abra bem o peito, tente unir escápulas, olhe lá para cima e tire as mãos do chão. Encaixe bem o quadril, não deixe o bumbum ficar empinado. Retorne, descanse. Nos prepararemos para fazer Brahma Mudra, mas dessa vez vamos fazer com as dristis. Então, aqueles focos do olhar. Quando formos fazer para o lado direito, nosso olhar vai totalmente para o lado direito, baixo, inferior. Lado esquerdo, a mesma coisa, nosso olhar vai totalmente para o lado esquerdo, baixo. Quando olharmos para cima, né, quando apontarmos a cabeça para cima, o olhar vai para a ponta do nariz, e quando apontarmos a cabeça para baixo, o olhar vai para entre as sobrancelhas. Você sempre pode usar o seu dedo, né, para te auxiliar nesses momentos. Mas a gente começa de olhos fechados e aí quando chegarmos na posição da cabeça, a gente faz as dristis, tá bom? Então começamos levando a cabeça lá para o lado direito. Abrimos os olhos. E aqui nós vamos focar o nosso olhar no extremo direito, na parte direita mais extrema e na parte de baixo, como quem quer olhar lá atrás das costas. Feche os olhos, volte para o meio. Se quiser, pode piscar. E agora levamos a cabeça virando ela para o lado esquerdo. Abrimos os olhos. Olhar para o extremo, a parte extrema, né, da esquerda. Baixa.
Feche os olhos, volte a cabeça para o centro. Se quiser, pode piscar. De olhos fechados, levamos o queixo apontando lá para o teto. Então vamos abrir os olhos e olhar na ponta do nariz. Feche os olhos, retorne a cabeça ao centro. Pode piscar. Então, levamos o queixo lá no peito e vamos olhar entre as sobrancelhas. Retorne com os olhos fechados, pode piscar se quiser. E se observe. E nós vamos fazer Simhasana, que é o leão. Lembra que eu falei que a gente ia respirar pela boca? Vai ser neste momento. Então, pode continuar de olhos fechados, não se preocupe, ninguém está te vendo. Nós vamos começar a expirar pela boca. Como? Inspira profundo, abre bem a boca e expira. E na próxima expiração, você vai também tirar a língua de dentro da boca. Você vai tirar o máximo que você conseguir da língua de dentro da boca. Então, abre bem a boca e tira a língua na expiração. E pare. Respire normalmente, a respiração livre. Simhasana leão é muito bom para movimentos de deglutição. É importante a gente trabalhar esta região. Se observe. Então, iremos entrar em Dandasana, o bastão, estendendo ambas as pernas. Lembre-se que no bastão, o importante é a sua coluna estar bem ereta. Então, você pode levar os glúteos lá para trás, né? Você pode flexionar um pouquinho os seus joelhos. Você não precisa ficar com as pernas coladas. Fique no bastão por alguns instantes. As mãos vão lá nos joelhos. E nós vamos fazer Janu Shirshasana, que é a postura na cabeça no joelho. Então, flexionamos primeiro a perna direita, trazendo a planta do pé direito lá na coxa esquerda.
Então, levamos os braços lá para o alto, pela frente do corpo, e buscamos o pé. Se você não alcança o seu pé, você pode segurar em alguma outra parte da perna, ou até mesmo, é que eu não tenho aqui, colocar um elástico, uma corda, sabe o tecido que fecha, um matchzinho? Também pode colocar isso lá no seu pé para segurar, tá bom? E quando chegar no limite confortável, você relaxa. Retornamos devagar. Estendemos a perna direita. Paramos um pouquinho da Dandasana no bastão. E faremos Janushirshasana agora para o outro lado. Então, a perna esquerda é a que flexiona. Trazemos a planta do pé esquerdo lá próximo da coxa direita ou aonde você conseguir, tá? Os braços sobem pela frente do corpo e queremos alcançar o nosso pé direito. Novamente, você pode escolher se vai usar, né, uma faixa, um elástico, enfim, ou se vai segurar em alguma outra parte do seu corpo. O importante é que quando você chegar no seu limite confortável, você relaxa. Estão lembrando de observar a respiração? Retornamos devagar, a cabeça é a última que sobe. E então, nós vamos daqui entrar no gato. Nos 4 apoios. Lembre-se de sempre prestar atenção na sua respiração. Aqui no gato, nos 4 apoios, as nossas mãos estão bem embaixo dos nossos ombros e os nossos joelhos estão bem embaixo do quadril, né? E nós vamos começar a movimentar a nossa coluna junto com a nossa respiração. Então, inspiramos, olhamos lá para frente. Expiramos, olhamos para o umbigo, formando um C com a coluna. Siga a sua respiração. Então, vamos cessando esse movimento, parando na postura neutra. E aqui no gato, nós vamos levar os antebraços e cotovelos no chão. E ficaremos aqui por alguns instantes, tá? É uma variação do gato. Pode relaxar a sua cabeça, sem encostá-la no chão ainda.
E agora sim, sem voltar para a postura original, daqui mesmo, nós vamos levar a cabeça no chão. Você pode apoiá-la nas mãos. E descanse nessa invertida. Ela é uma invertida leve, tá? Mas as contraindicações sempre se fazem presentes. Vocês já sabem, né? Se você tem problemas de coluna, seja cervical, seja lombar, enfim, se você tem problemas cardiorrespiratórios, problemas de pressão, enfim, por favor, atenção. Vamos retornar lá para o gato. Ótimo. E do gato vamos para a Balasana, descansar e sentir os efeitos. Balasana é a criança, né? Então nós vamos sentar em cima dos nossos pés e descansar a cabeça no chão. Se não é possível, você vai se sentar com as pernas estendidas e vai apoiar, né, as mãos lá atrás das costas no chão. Se observe. Perceba como você está agora. Então, vamos começar a voltar a coluna. A cabeça é a última que sobe. E se você estava em Balasana, provavelmente você também vai conseguir fazer essa postura, que é Vajrasana. É a postura do diamante. Por que diamante? Pela forma como os pés ficam lá, tá vendo? Eles formam um coisinho aqui atrás. Do diamante, não, perdão, do raio. É que tem pessoas que chamam de diamante, enfim, tem vários nomes, né? Permanecemos aqui um pouquinho. Se observe, mantenha a coluna ereta. Então, como nós vamos nos colocar deitadas, você pode apoiar no chão e levar os glúteos para um dos lados, né? Pum. Estende as pernas e vai se colocando na frente do tapete, estendendo as pernas. Daqui a gente vai começar a descer. Então, levamos as mãos em frente ao corpo, uma palma aponta para a outra e vamos começando com o movimento do quadril, arredondando as costas. Paramos aqui antes de encostar a lombar no chão. Ficamos parados por alguns instantes, apenas sentindo como o abdômen está agindo e segurando o seu corpo. E, enfim, continuamos bem devagar, levando a lombar, levando o alto das costas e até chegar a cabeça no chão. Flexione os joelhos, apoie plantas dos pés no chão. Observe-se agora em um novo plano. Agora estamos deitadas em decúbito dorsal, então nossas costas apoiam o chão, nossa barriga está para cima. Aqui nós vamos fazer Pavana Muktasana, na postura de liberação de gases. Vocês já conhecem. Então vamos trazer ambas as pernas flexionadas em direção ao tronco e abraçando elas aqui
na frente dos joelhos. Lembre-se de que existe um certo vigor nessa postura, mas a gente não tensiona os ombros. Se observe, observe a sua respiração e sinta a lombar tocando o chão. Então, para completar essa postura, vamos levar a testa em direção aos joelhos, sempre levando o queixo no peito. E voltamos com a cabeça no chão, e em seguida os pés. Se observe novamente. Então, vamos fazer agora mais uma postura invertida. Mas essa invertida, ela é bem simples. Setubandha Sarvangasa, algumas pessoas chamam de Setubandhasana, é a mesma postura, é a ponte amarrada ou então a meia ponte. Então, os braços estão ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para baixo. Nós vamos tirar quadril do chão usando força de glúteos, usando força de coxas e também usando o abdômen. E ficamos aqui alguns instantes. Retornamos devagar, encostando vértebra por vértebra no chão. Ótimo. Perceba-se. Então, nós vamos trazer novamente as pernas flexionadas próximas ao tronco, tá? E aí, você vai levar. Talvez você pode fazer isso tanto com as pernas já aqui, quanto com as pernas apoiadas, tá? Talvez seja mais fácil com os pés apoiados no chão. Você vai levar o seu quadril para a direita, um pouquinho. E aí, se não conseguiu fazer isso com as pernas, né, juntinhas, você traz elas. A mão esquerda vai segurar nos joelhos e você vai levar elas lá para o lado esquerdo, enquanto o braço direito vai se estender na altura do ombro. Você pode olhar tanto para o teto quanto para a mão direita. Lembrando que o mais importante aqui, pessoal, é que você não tire muito o seu ombro direito do chão. Se você estiver tirando muito, você volta um pouco as pernas que estão unidas, tá bom? E aí, volte as pernas,
Apoie os pés no chão e se realinhe. Se observe, veja se tem alguma diferença entre um lado e o outro. Então, levamos o quadril para a esquerda agora e trazemos ambas as pernas flexionadas. A mão direita é quem vai puxar os joelhos lá para o lado direito. O braço esquerdo se estende na altura do ombro. Você escolhe se vai olhar para o teto ou se vai olhar lá para a mão esquerda. Então, retornamos devagar as pernas, volte novamente ao eixo e agora você pode estender as pernas, separe-as mais ou menos aí na largura do seu tapetinho, deixe que os pés caiam para fora, relaxados, braços ao longo do corpo, palmas das mãos para cima. Afaste um pouco os braços do corpo para que você possa abrir um espacinho nas axilas. Se os olhos ainda não estão fechados, você os fecha agora. E vá sentindo novamente o seu corpo, como você sentiu ele lá no começo da aula, prestando atenção da parte mais externa até a parte mais interna. E isso inclui a sua respiração. Se observe. Então, vá permitindo que o seu corpo relaxe cada vez mais. Comece permitindo que a ponta dos dedos dos pés relaxem e permitindo que esse relaxamento vá subindo pelos tornozelos, pelas panturrilhas, joelhos, coxas, virilhas e glúteos. E subindo ainda mais pela cintura, pelo abdômen e pela curva da lombar, alcançando as primeiras costelas e subindo para a parte alta das costas e pelo peito, alcançando clavículas, escápulas e até mesmo ombros. Permita que ele desça pelos braços, passe pelos cotovelos, antebraços, pulsos e mãos,
braço até chegar em cada um dos dedos das mãos. E continua subindo pela garganta e pela curva cervical. Alcança a cabeça. Permita que a sua testa fique lisa. Que suas pálpebras se toquem com delicadeza. E o seu maxilar se solte. E a língua possa relaxar dentro da boca. E você até mesmo entreabre os lábios. E agora você está com a face neutra. E agora você não precisa fazer mais nada. Apenas deixe que a sua mente divague por este corpo. Apenas observe. E aos poucos vá adotando respirações mais profundas e lentas. Vá fazendo todos os movimentos que o seu corpo te pede. Você já despertou a sua respiração. Até se colocar
Sentado novamente, com a coluna ereta e as pernas cruzadas. Com as pernas cruzadas, nós vamos entrar em Yoga Mudra. Então, leve as suas mãos no chão, em frente ao corpo, e a sua intenção é tocar a testa nas mãos, mas pode não ser possível. E aí não tem problema, você vai chegar no seu limite. Você sempre pode usar também uma almofada, um bloquinho para encostar a cabeça. Relaxe. Voltamos devagarzinho. A cabeça é a última que sobe. Mantenha ainda os olhos fechados. E aí você vai começar a prestar atenção na sua respiração. Primeiro com ela livre. Não controle ela, apenas preste atenção nela. Perceba se você enche tanto caixa torácica quanto abdômen, ou se você enche mais um ou mais outro. Perceba a qualidade desse ar entrando e depois dele saindo. Então, comece a controlar a respiração a fim de deixar ela mais lenta, sempre pensando que a expiração vai ter o dobro de tempo da inspiração. Tente fazer com que a sua respiração fique totalmente torácica, reduzindo ao máximo a respiração abdominal. Expanda a caixa torácica. E nós vamos fazer o Dhyana Bandha. Então, com essa respiração 100% torácica, nós vamos soltar o ar de uma vez, e aí vamos relaxar o abdômen, e aí sim fazer aquele vácuo, enchendo a caixa torácica sem inspirar, na pausa respiratória sem ar. Bom? Cada um vai no seu tempo. Quando precisar, inspira. Respiração livre. Volte com a respiração torácica. Faça novamente.
Respiração livre. Uma última vez. Respiração torácica. Respiração livre, observe a sua respiração. Vamos fazer a meditação das virtudes. Então, cada um escolhe uma virtude que gostaria de trabalhar em si e para o mundo. Nós vamos repetir essa virtude 10 vezes, lembrando que é o tempo da respiração. Eu vou mutar o microfone para que vocês não sejam, enfim, influenciados pela minha escolha. Cada um conta os 10 e depois só fique de olhos fechados. Se você puder permanecer agora nesse estado meditativo, permaneça. Se não, nós encerramos a nossa aula por aqui. Namastê, muito obrigada pela aula de hoje. Espero que tenham aprendido, aproveitado e tenham prestado bastante atenção na respiração de vocês. Até quinta-feira e tenham ótimo restinho de tarde e noite. Tchau, tchau.